Então, eu quero falar um pouquinho hoje sobre uma palavra que é mais de alerta e exortação. É algo que hoje, quando eu acordei, deixei para preparar a palavra hoje pela manhã. E já na cama, quando eu estava acordado, alguns pensamentos vieram, algumas reflexões vieram. E eu decidi seguir. Acredito que tenha sido o Espírito Santo. Então, eu vou seguir aí essa reflexão e essa linha de pensamento que me veio hoje de manhã. E eu fiquei mais confortável porque quando eu escolhi os três louvores, foi de maneira relativamente aleatória. E eu vi que o último louvor estava muito relacionado com a palavra de hoje. Então, eu acredito que o Espírito Santo agiu para a gente, enfim, escutar algumas coisas hoje que a gente precisa e eu preciso também, tá? Essa palavra, essas reflexões, isso que Deus vai trazer hoje em nome de Jesus, serve muito para minha vida também. Algumas semanas atrás, eu estava, enfim, assistindo internet, sei lá, era uma conversa, não lembro exatamente, mas eu lembro dessa pessoa contando, acho que foi algum vídeo no YouTube, eu acho que eu vi, que o professor, numa determinada faculdade, chegou na sala explicando o seguinte para os alunos: metade de vocês que estão aqui serão alunos medíocres e a outra metade é a metade que vai se esforçar e vai atingir os seus objetivos. E, enfim, a história na faculdade segue. E eu acho que isso, de certa forma, de maneira figurada ou de uma maneira um pouco mais didática, se aplica pra gente como cristão. Não sei se é metade, mas a gente certamente pode falar que existe uma parcela significante dos cristãos, aqueles que se dizem cristãos, que serão cristãos medíocres. Por que serão cristãos medíocres? Porque a mesma coisa que o professor explicou na faculdade. Não vão estudar, não vão buscar entendimento, no caso dos cristãos, não vão buscar revelação da palavra, não vão se aprofundar, vão ficar no raso. Sem se aprofundar na palavra, vai ser difícil ter as respostas que a gente espera de Deus. Deus, ele tem diversas maneiras de falar com a gente, mas uma delas é através da leitura da palavra. Alguns vão se aprofundar no relacionamento com Deus e os medíocres não. Os medíocres vão agradecer pela comida, orar para que tenham uma boa noite de sono, cultuar uma vez por semana, e só que não vão mudar suas atitudes, não vão mudar suas escolhas, não vão optar pela humildade, não vão optar por servir ao próximo, por amar Deus acima de todas as coisas, não vão optar por desenterrar aquele pecado que vem sendo cultivado a vida inteira. E esses que não vão fazer isso são aqueles medíocres, aqueles que dificilmente vão entrar no nível de profundidade com Deus. Aí às vezes a gente olha e vê pessoas fluindo, pessoas alcançando multidões, pessoas em que, apesar das dificuldades, não perdem a sua fé, apesar das investidas do inferno contra a sua vida, sua saúde, sua família, não perdem sua fé. E alguns vão olhar para eles e falar: mas como que eles conseguem? É porque eles decidiram não serem os cristãos medíocres. Eles decidiram ter um relacionamento verdadeiro com Deus, se aprofundar na palavra, mudar suas atitudes, mudar o seu coração, sondar o próprio coração diariamente, tentar entender
como que eu me comporto com a minha esposa, com meus filhos, com meus pais, com os meus colegas, com o meu chefe, como que eu me comporto com Deus, a minha atitude diária de cuidar da minha saúde, de ministrar aos meus filhos, de ser um bom cônjuge, os maridos amarem as suas esposas assim como Jesus amou a igreja, as esposas serem submissas aos seus maridos. E submissa, eu vou explicar, acho que eu já falei isso na célula, vou explicar mais uma vez. Submissa não quer dizer, como eu não sei se lá em Portugal ou lá em Minas vocês falam assim, mas lá no Rio Grande do Sul a gente fala pau mandado, que é uma expressão popular que diz que faz tudo o que manda, né? Uma mulher submissa não tem nada a ver com ser pau mandado. Existe a missão e existe a submissão. Submissão não quer dizer que, como eu falei, é alguém que é pau mandado. O homem tem a missão principal da casa. E a mulher tem a submissão. A missão dela está logo abaixo da dele. Né? Então, a mulher submissa quer dizer que ela entende que o homem tem a missão principal e ela sabe que ela tem uma missão também que está logo abaixo da dele. Então, enquanto a gente não entender, se aprofundar no entendimento da palavra, a gente vai continuar sendo cristão medíocre. Eu vou dar um exemplo para vocês que está lá em 1 Samuel capítulo 17. Tá? Eu vou começar ali, 1 Samuel 17, capítulo 8. Isso é quando tem a batalha de Davi e Golias, né? A partir do 8, aliás, antes de eu começar a ler, o lugar onde se trava essa batalha é um lugar que se conhece até hoje lá em Israel. A gente tem um vale, né? Quer dizer, tem montanhas de um lado, montanhas do outro, um vale no meio. Os dois povos estão no topo da montanha, um de frente para o outro, e tem um vale onde a batalha vai acontecer a qualquer momento. E uma das razões pelas quais a gente sabe que existe isso até hoje em Israel é porque, além da tradição, que é aquilo que os antigos contam, e a história que passa de geração para geração, imagina que as montanhas não mudam de lugar, né? Se as montanhas não mudam de lugar, de geração para geração continua chamando o Monte Moriá, o Monte tal, então aqueles montes continuam sendo aqueles que sempre foram. Além disso, além da tradição, contar que ali a história, por causa do nome dos montes na volta, a localização geográfica, a gente tem uma coisa bem interessante nos achados arqueológicos. De um lado, onde a tradição diz que ficava o povo hebreu, se encontram muitos grãos, né, nas escavações, grãos e etc., que está muito relacionado à alimentação dos hebreus. Do outro lado, onde a tradição diz que ficavam os filisteus, que, a nível de curiosidade, a gente pode em algum outro momento falar com mais profundidade nisso, né? Os filisteus eram da Filistina, e a Filistina nada mais é que a palavra original para aquilo que a gente chama hoje de Palestina. Com a evolução da gramática, mudou ali o pronúncio da letra F, letra P. Então aquilo que era Filistina, hoje é Palestina, mas é a mesma região. Então aquilo que a gente tem hoje, né, entre Israel e Palestina, essa sensação de dois povos que se odeiam, e guerra, e terrorismo, etc., já existia desde aquela época com os filisteus, era o mesmo povo, tá? Então, desse lado do vale, onde a tradição diz que ficavam os filisteus naquela época, as escavações encontraram ossadas de porcos, o que significa que esse povo, desse lado, então se alimentava de porcos, e esse povo que não. O que é mais um pedaço de evidência histórica de que esse confronto entre palestinos e os israelitas, os hebreus, de fato aconteceu. E é mais uma evidência histórica de que a Bíblia continua relatando as coisas como elas aconteceram.
Então, esse ocorrido entre Davi e Golias, ele, historicamente, ele, mesmo para quem não acredita na Bíblia, eu acredito fielmente, então para mim é óbvio que é verdade, mas mesmo para aqueles que são mais... como é que fala? Esqueci a palavra. Como é que é? Skeptical. Céticos. Aqueles que são mais céticos, né? Vão ter que concordar que existem evidências históricas de que a Bíblia relatou as coisas como aconteceram, portanto, essa batalha entre Davi e Golias aconteceu de verdade. Então vamos lá. Então a gente está nesse vale que eu acabei de explicar para vocês, onde os achados arqueológicos mostram que existia esse vale que separava os dois povos e, portanto, a gente pode acreditar que de fato esse confronto aconteceu de verdade. Então vamos lá. 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 8, diz o seguinte: Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar comigo sozinho. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Seguindo no versículo 12. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de José tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe o mais velho, Abinadab o segundo e Samá o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Seguindo o versículo 16. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: Pegue uma roupa de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel. Veja bem, versículo 19. Eles estão com Saul, o rei, e com todos os homens de Israel. Todos os homens de Israel no vale de Elá lutando contra os filisteus. Seguindo adiante, versículo 20. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Aqui vem a coisa-chave. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram, todos. Não está dizendo aqui a maioria, tá? O que a Bíblia está dizendo no versículo 24 é: todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Que promessas, hein? Para quem vencesse aquele homem, hein? Olha o que ele está dizendo. O rei dará grandes riquezas, dará sua filha em casamento, isentará de impostos. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Olha a indagação de Davi.
quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa. Os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. E aqui, galera, olha o que Davi diz a Saul, versículo 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. E aí o final da história a gente já sabe, né? O final da história, Davi não precisou da espada do rei, da armadura do rei. O que Davi precisou foi desse ímpeto contra aquele que desafiava o exército do Deus vivo. E olha que interessante isso, galera. Quais são as promessas de Deus se a gente enfrentar aquele que desafia o Deus vivo? Aquele que desafia o Deus vivo é o próprio diabo, né? O que Deus promete? Riquezas. Deus promete uma cidade, a Nova Jerusalém. Deus promete recompensas. Deus promete um lugar que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram a falar, né? E o que Davi... O que a gente lê aqui que era oferecido por Saul? Riquezas. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. E como que a gente é chamado, galera? Como que a igreja é chamada? A noiva de Deus, a noiva de Cristo. Então, se a gente alcançar a salvação, a gente vai... Hoje a gente é noiva, a gente vai casar com Cristo. Casar, eu vou explicar essa relação. O amor de pai e filho ele é incondicional, certo? Eu fui entender o amor de Deus por mim, pelo resto da humanidade, quando eu virei pai. Antes eu não conseguia entender. Eu perguntava: por que Deus ainda tem interesse na gente? Ainda tem interesse na humanidade? A gente é tão ruim, a gente é tão mal. E aí eu fui entender que ele era pai, a gente era filho, e que não importa o que os filhos façam, a gente vai sempre amar os filhos. Porém, teve algo que eu entendi um pouco tempo depois. Porque eu nasci no lar cristão, então saber que a igreja era noiva de Cristo era algo... Essa expressão era algo conhecido, mas entender o significado disso é fundamental. Por mais que eu ame meus filhos incondicionalmente, existem coisas que eu não revelo aos meus filhos. Existem segredos que eu não revelo aos meus filhos. Existem conversas de certo nível de intimidade que eu não converso com os meus filhos. Com quem que eu converso? Com a Gil, minha esposa. Então hoje nós somos filhos e quando somos chamados de noiva, porque a gente está se preparando para esse casamento. E esse casamento quer dizer que a gente vai entrar em outro nível de intimidade, onde Deus vai poder ter outras conversas, vai poder revelar outros segredos. E é isso que Deus oferece. E era isso que Saul oferecia para quem enfrentasse aquele que desafia o exército do Deus vivo. E seguindo adiante, diz assim: o rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também dará sua filha em casamento. Terceira coisa, e isentará de impostos em Israel. Se a gente está em dia com o nosso dízimo, o que a gente tem lá em Malaquias?
que ele vai parar com um devorador. Esse dinheiro que sai do nosso bolso e é fundo perdido. Os impostos, o dinheiro que sai do nosso bolso, fundo perdido. Então vejam que Saul oferecia algumas coisas para quem tivesse a coragem de enfrentar aquele homem que desafiava o exército de Deus vivo. E Deus nos oferece a mesma coisa. Deus, ele usa situações do mundo real, coisas que a gente entende, coisas que estão no nosso nível de intelectualidade, coisas que a gente consegue entender, absorver, para trazer o desconhecido ao conhecido. Só que se a gente está no nível raso, galera, se a gente está no nível raso, se a gente é um cristão medíocre, dois problemas. Primeiro, a gente nunca vai entender. A gente nunca vai entender o que eram essas riquezas que foram oferecidas por Saul. O que é ser a noiva de Cristo. Se a gente é raso, a gente não vai entender isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, se a gente é raso, sabe de quem que a gente vai, de que grupo que a gente vai fazer parte? Quando eu li para vocês e todos os homens fugiram com medo, todos, a gente vai fazer parte do todo. Aqueles que têm medo de se posicionar, aqueles que têm medo de fazer, de levar uma vida em santidade, aqueles que têm medo de optar pelo que é certo, fazer o que é certo, porque eu não sei quais são as consequências, ou no meu trabalho, ou no meu casamento, ou com os meus amigos. Eu não sei o que as pessoas vão pensar de mim, eu não sei quais são os comentários que vão ser feitos, eu não sei o quanto eu vou estar me expondo, o quanto vão falar de mim pelas costas, ou vão me recriminar, o quanto vão me, como dizem nos dias de hoje, vão me cancelar, o quanto isso vai me prejudicar pessoalmente. Então a gente começa a fazer parte do todo, o todo que foge com medo. E aí, quando a gente vê na Bíblia que Davi era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus, a gente fala, uau, Davi, hein? A diferença entre Davi e eventualmente a gente é que ele não foi medíocre e a gente talvez esteja sendo. Talvez a gente esteja sendo medíocre. Por isso que Davi é chamado o homem que tinha coração segundo Deus, por isso que Jesus vem da descendência de Davi. E a gente fica lá do lado onde estão todos. Todos com medo, todos fugindo. Sabe que pregar o Evangelho algum tempo atrás talvez fosse um pouco mais confortável. Porque você ia para a igreja, onde se pregava o Evangelho? Você pregava na igreja, né? Você ia na igreja, você pregava o Evangelho, você estava pregando para quem queria ouvir. Quem estava lá buscando ouvir o Evangelho. Quem estava lá querendo se aproximar de Deus. Né? Hoje em dia, quando a gente prega o Evangelho, a gente eventualmente está pregando o Evangelho e está sendo gravado. Isso vai para um grupo de WhatsApp. Ou a gente está pregando o Evangelho online, como a gente está fazendo hoje. Ou a gente prega o Evangelho gravando um vídeo para colocar no YouTube ou nas redes sociais. Então hoje, quando a gente prega o Evangelho, inevitavelmente a gente tem um alcance maior. Só que esse alcance maior tem os prós e os contras. Prós, alcance maior. Prós, talvez a gente vá alcançar pessoas que nunca se interessaram, nunca se interessariam em buscar a Deus. Contras, eu estou me expondo. Eu posso ser cancelado, eu posso ter minha vida digital, a vida nas redes sociais linchada, escrutinado por ser fundamentalista, por ser
machista, todosista, todosistas, né? Que existem por aí hoje em dia. Mas eu de novo tenho uma oportunidade de ser o medíocre, cristão medíocre ou não. Eu posso de novo ser parte do todos que fogem amedrontados, ou eu posso ser aquele que chega e escuta o quê? Estão zombando do meu Deus? Eu vou para o campo de batalha. E digo mais, porque a mão do Senhor, o braço do Senhor está no meu braço, eu vou vencer, porque a força de Deus está no meu braço, eu vou vencer. Porque Deus está comigo, eu vou vencer a batalha. E aí, quem que a gente vai ser? A gente vai ser Davi ou a gente vai ser todo mundo? Mas eu também não quero aqui, pessoal, que exista um entendimento errado do que eu estou falando. Óbvio que a palavra que eu estou usando aqui é uma palavra que é uma passagem ilustrativa no campo de batalha. Hoje as coisas não se resolvem mais nesse campo de batalha física. Existe uma batalha de narrativas, uma batalha intelectual travada nas universidades, nas empresas, nas redes sociais. Então eu preciso estar preparado para essa batalha. Então, eventualmente, não preciso dizer, eu vou lá e vou cortar a cabeça de alguém para convencer de que meu Deus está comigo e eu sou forte. E aí eu quero trazer uma estratégia que Paulo usou, a gente deveria estar usando também. 1 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 20, diz o seguinte: E fiz-me como judeus para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, e aí entre parênteses, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então, o primeiro passo é a gente decidir que não vai ser medíocre. Se aprofundar no relacionamento com Deus. Travar as batalhas que a gente tem que travar na nossa vida pessoal antes que alguém sequer veja ou tenha conhecimento. Davi, quando ele se chega para Saul e ele fala, eu vou batalhar, eu vou extrapolar um pouquinho, vou entrar numa licença poética aqui, para eu tentar entender por que Saul permite que um menino entre numa batalha que, se ele perder, o seu povo é escravizado. A situação é complexa, a gente não pode passar por cima desse entendimento. A situação é a seguinte: qual era o desafio? Uma pessoa luta com Golias. Se essa pessoa lutando com Golias perde, o povo de Israel se entrega como escravo. Ok? Agora você é o rei. E você fala assim: eu vou deixar o menino lutar contra o gigante. Isso significa que esse menino, se perder, faz com que o povo vire escravo dos filisteus. Aí essa é a situação geopolítica. Eu vou extrapolar um pouquinho o entendimento. Posso estar viajando, e Deus me perdoe se eu estiver viajando. Mas eu consigo imaginar que Saul perguntou assim para Davi: mas quem tu é para que ele lutar contra aquele gigante? Tu é um menino fraco, não consegue nem carregar a minha espada, a minha armadura. Aí eu imagino que Davi puxa as mangas, mostra os braços e diz assim: tá vendo essa cicatriz aqui? Eu matei um urso que queria comer as ovelhas do meu pai, porque eu sou pastor do meu pai. Tá vendo essas cicatrizes aqui? Um leão também se apareceu e atacou o rebanho dos meus pais, e eu tive que salvar o rebanho dos meus pais, e eu matei aquele leão.
E aí Saul, de repente, possa ter dito, então realmente, esse menino é forte, é corajoso e é habilidoso. Em batalha, pode ser que ele vença. Então, quando a gente decide ser medíocre, a decisão não começa no momento que a gente aparece. A decisão começa antes nas nossas batalhas internas, quando ninguém está vendo. Quando a gente passa por processos que deixam cicatrizes e a gente segue adiante, a gente segue em frente. É nesse momento que a gente deixa de ser medíocre. É quando, apesar das circunstâncias, eu sigo na minha fé. Apesar das cicatrizes, eu sigo acreditando, crendo que Deus continua sendo Deus. Aí a gente se dispõe a batalhar. Aí a gente vai para o campo de batalha, a gente começa a enfrentar. E aí é quando a gente... Vinícius, eu tenho só uma pergunta. Desculpa interromper. Pode falar. Aquela parte que você diz que Paulo falou que ele foi tudo para todos, ou seja, ele se camuflou para caber no mundo das pessoas, para conseguir alcançá-las para Cristo. Né? Como é que nós podemos fazer isso? Porque, pronto, nós estamos... Vou apontar aqui as negatividades, mas eu sei que nós temos Deus, e maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas como é que a gente coloca isso em prática, no sentido de... Então, como é que a maior parte das minhas amizades é do mundo, né? Então, é justamente essa a segunda parte agora, que a gente tem o seguinte, bom, a gente escolheu não ser medíocre. Eu escolhi seguir com os meus processos, passar pelas minhas dificuldades, seguir na minha fé. Agora, eu continuo decidindo não ser medíocre e eu quero levar o evangelho para outras pessoas. E eu quero levar o evangelho porque ele é maravilhoso. Porque a gente acredita que existe vida após a morte, e essa vida vai se dar na Nova Jerusalém, essa vida vai se dar junto com Deus. E eu quero que as pessoas tenham acesso a isso, assim como eu tenho, principalmente as pessoas próximas a gente que a gente ama. Então, a gente decide não ser medíocre e pregar o evangelho. Beleza, agora para a tua pergunta. Vamos entender o cenário de Paulo para a gente entender o que ele estava querendo dizer. Aonde que a palavra de Deus era dita na época de Paulo? Aonde que aquilo que eles entendiam como a lei de Deus, aonde que isso era praticado? Isso era praticado dentro da sinagoga. Se reuniam os anciãos, os homens. Não sei se você já entraram numa sinagoga, né? Existe lá a cadeira do rabino. Aqui eu entrei, não sei se todas são assim, mas aqui eu entrei era um espaço quadrado, paredes cadeiras nas paredes, né? Não era tipo um círculo, mas era quadradinho, né? E a cadeira do rabino que lia a lei de Deus. Ali foi o meio que Paulo cresceu estudando a lei de Deus. E eram chamados os... me fugiu a palavra agora. Me ajuda aí, como é que falava? Aqueles que não eram judeus, que Jesus veio também para os... Fariseus? Não. Gentios. Gentios. Isso, Então, quem não estava naquele círculo era considerado gentios. E Jesus, ele quis sair desse círculo da sinagoga, desse círculo social, que eu quero dizer, e pregar para os gentios. E aí Paulo, ele cresceu nesse meio. Paulo estudou a vida inteira a palavra de Deus nesse meio, dentro da sinagoga. E aí ele se dá conta, observando a Cristo, que Cristo pregou também para os gentios. Então ele quer sair desse meio, desse quadradinho do templo, e ele quer ir para fora para pregar para as pessoas que não vão para o templo. As pessoas, algumas simplesmente não queriam, porque eram homens, eram de famílias judias, mas não queriam estar no templo. Outras não tinham acesso ao templo. Então Paulo, ele entende que ele tem que sair desse círculo social, onde ele passou a vida inteira estudando a palavra de Deus, e tem que pregar para os gentios. Quando ele vai para lá, ele percebe o seguinte: se ele usar o mesmo palavreado,
que ele usava dentro da sinagoga, talvez os gentios não vão entender. Gentios era qualquer um que não praticasse a religião que veio a ser o judaísmo depois, mas aquela religião ali que existia no meio do povo hebreu. A lei de Moisés, aqueles que seguiam a lei de Moisés. Entre os gentios tinham povos como Samaria, tinham povos que eram culturalmente inimigos dos hebreus. E aí Paulo percebe que se ele não pregar de outra forma, se ele não usar outro palavreado, se ele não ir para os mesmos lugares que essas pessoas vão, os gentios nunca vão ser alcançados. Então, como que eu trago isso para os dias de hoje para responder a tua pergunta, Tânia? Quando eu vou para a internet, por exemplo, eu vou, sei lá, fazer um vídeo de rede social para falar de Cristo, e eu fico usando muito crentez que a gente usa dentro de um culto, eu fico usando de ferramentas de oratória ou abordagens com linha profética numa rede social onde estou falando com outro público, talvez dentro daquele público grande vão ter aqueles que se identificam, que talvez seja a menor parte, mas tem todo o resto que não se identifica, não vai escutar mais de 30 segundos do que eu estou falando. Então eu me adapto. Mas eu adapto não são os meus princípios. Eu adapto a minha maneira de falar. Eu adapto a maneira de abordar. E assim eu alcanço eles. Eu não tenho problema nenhum em ir para uma mesa de bar, onde meus amigos me chamam, e nessa mesa de bar eu não vou beber, é um princípio que eu tenho, não vou dizer se é errado ou certo, mas é um princípio que eu tenho de não beber, então eu não vou beber, eu não vou me corromper, eu não vou sair do bar com uma balada para me envolver com mulher, eu vou para uma mesa de bar com meus amigos, eu não tenho problema nenhum em estar lá, dando risada, contando piada, e daqui a pouco dar um testemunho, daqui a pouco falar de Deus numa linguagem que eles entendem. Uma frase que faça sentido para eles. Então é isso que Paulo está dizendo. E é isso que eu quero dizer aqui, dentro dessa mensagem, para a gente não ser medíocre. A gente sair desse mundinho que é a célula, a igreja, que é o templo, que é a lei que a gente conhece, e a gente se abrir para o mundo no seguinte sentido: a gente acolhe como Jesus acolheu. Onde a gente se relaciona com todo mundo. Jesus, quando entrava na casa de algumas pessoas, cobrador de impostos, por exemplo, era um escândalo. Então, por que seria um escândalo eu ir para uma mesa de bar com meus amigos e lá falar de Cristo? É isso que Paulo está tentando dizer. Então, quando a gente está em outros grupos, em outros ambientes, a gente pode escolher ser medíocre, nunca falar de Cristo. Nesse sentido, eu fui medíocre a maior parte da minha vida, né, de não aproveitar o momento para eventualmente falar de Deus sem ser chato, mas eventualmente falar de Deus, falar do Evangelho, falar das boas novas, né? Então muitas vezes a gente vai escolher ser medíocre e simplesmente não falar nada e se misturar, e às vezes a gente nem vai cometer nenhum pecado, mas a gente escolheu, não vou falar nada, porque vai me expor, o pessoal vai achar que eu sou chato, que eu sou fundamentalista, que eu sou isso ou aquilo. Aí eu sou parte do todo. Ou de todos, como a gente leu antes. Agora, se eu escolher, quer saber, eu vou aproveitar a oportunidade. Um dos meus amigos de infância que eu tive a oportunidade de falar de Deus foi através de uma palestra que eu fui dar numa igreja sobre marketing e vendas, mas no ambiente cristão. Não no ambiente cristão, mas com a perspectiva de um cristão. E eu convidei um dos meus amigos de infância para estar lá, e ele foi. Aproveitei a oportunidade. Um cara empreendedor, investi em algumas coisas e tal. Aproveitei a oportunidade para que ele estivesse em contato com Deus. Então a gente aproveita as oportunidades como elas surgem, sem medo de nos expormos. E aí eu vou ler agora uma passagem para a gente encerrar, que está lá em Atos 26. Onde Paulo fala sobre o seu trabalho. É Atos 26, versículo 19.
que diz assim, Paulo terminou dizendo, portanto, ó rei Agripa, eu não desobedeci a visão que veio do céu. Anunciei a mensagem primeiro em Damasco, depois em Jerusalém, em toda a região da Judéia e entre os não-judeus. Eu dizia a todos que eles precisavam abandonar os seus pecados, voltar para Deus e fazer coisas que mostrassem que estavam de fato arrependidos. Foi por isso que alguns judeus me agarraram quando eu estava no pátio do templo e quiseram me matar. Paulo escolhe não ser medíocre. Paulo diz, eu não desobedeci a visão que veio do céu. Quando ele falava com um judeu, escriba, ele falava a linguagem de um escriba. Quando ele falava com um samaritano, ele falava com a linguagem do samaritano. Quando ele viaja para a Grécia e lá ele se depara com... Foi Grécia? Acho que foi Grécia. Se depara com imagens de vários deuses e tem um que é Deus sem nome. Ele fala, eu quero falar para você sobre esse Deus sem nome. Ele fala para aquele Deus sem nome. Então, Paulo não desobedece a visão que veio do céu, levar o evangelho adiante. Ele diz, eu primeiro falei em Damasco, depois eu falei em Jerusalém, em toda a região da Judéia, entre os não-judeus. Então ele se misturou com pessoas que antes era um escândalo se misturar com essas pessoas. Só que ele, primeira etapa para não querer ser medíocre, ele vai lá, ele vai nesses lugares, ele se mistura com pessoas que a cultura na época dizia que não pode se misturar. E até hoje, muita gente dentro da igreja tem a cultura que a gente não tem que se misturar com certas pessoas. Segundo passo, onde ele resolve não ser medíocre, quando ele se mistura, ele não negocia os seus princípios. Porque, continuando o versículo 20, na segunda parte, diz assim, eu dizia a todos que eles precisavam abandonar os seus pecados, voltar para Deus e fazer coisas que mostrassem que estavam de fato arrependidos. E ele fala, foi por isso que alguns me agarraram quando eu estava no pátio do templo e quiseram me matar. A gente hoje é escrutinado, é cancelado, é xingado, é odiado. A gente pode abrir mão de passar por isso. Mas será que a gente não está optando por ser medíocre? Olha o que Paulo diz a partir do versículo 22. Mas até hoje Deus tem me ajudado, e por isso estou aqui trazendo a sua mensagem a todos, tanto aos humildes como aos importantes. Pois eu digo a mesma coisa que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Eles afirmaram que o Messias precisava sofrer e ser o primeiro a ressuscitar para anunciar a luz da salvação, tanto aos judeus como aos não-judeus. Então, quando a gente está em certos grupos, em certos ambientes, que não é um ambiente cristão, é lá que a gente vai escolher, assim como Paulo, não ser medíocre. E não significa que é chato. A gente não está impondo. Hoje tem muito impor a sua própria verdade. Quem não pensa igual é escrutinado. Não. Eu tive nessa semana, no dia 3 de maio, eu tive na palestra do Barack Obama, que teve aqui em Berlim. A gente tem posições políticas diferentes, a gente tem entendimento para várias coisas políticas diferentes. Mas ele, por exemplo, apesar das discrepâncias políticas que existem entre o ponto de vista dele e o meu, ele foi um líder que conseguiu circular entre pessoas que pensavam diferentes, até hoje consegue. Então, eu quero trazer esse exemplo secular para mostrar para vocês que isso é possível. Não precisa ser um Paulo. É possível fazer nos dias de hoje, é possível fazer isso até fora da igreja. A gente circula nos meios, sem impor. Ele não impôs a visão política dele, ele explicou. Foi uma explicação muito eloquente, e eu respeito absolutamente tudo que ele falou, apesar de discordar, mas a maneira como ele falou, a maneira como ele transitou entre assuntos, de maneira amistosa, isso faz com que as pessoas escutem ele. E a gente tem que aprender, isso é uma habilidade que a gente tem que aprender.
se perdeu com a questão de mídia social, distanciamento por causa da internet, a gente precisa reconquistar essa habilidade, que é circular, navegar entre diferentes ideias e saber se posicionar, sem impor, sem entrar em rixa, entrar em conflito, mas se posicionar, não negar os seus princípios e falar aquilo que precisa ser falado. Quando Paulo, versículo 24, quando Paulo estava se defendendo, assim Festo gritou: Paulo, você está louco. Estudou tanto que acabou perdendo o juízo. E aí será que a gente escuta isso nos dias de hoje? Quando a gente começa a falar de Cristo? Num meio diferente? Versículo 25, Paulo respondeu: eu não estou louco, excelência. Estou em perfeito juízo e digo a verdade. Eu posso falar diante do rei Agripa com toda a coragem, porque tenho a certeza de que ele conhece todas essas coisas muito bem, pois não aconteceram em nenhum lugar escondido. Então, Paulo disse ao rei: Rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que crê. Agripa, o rei, respondeu: Você pensa que assim, em tão pouco tempo, vai me tornar cristão? Quantas vezes, Tânia, como você perguntou, no meio dos amigos, ou numa mesa de bar, ou no trabalho, ou no meio dos familiares que não são cristãos, quantas vezes a gente vai escutar isso? Você pensa que assim, em tão pouco tempo, vai me tornar cristão? Paulo disse: Pois eu pediria a Deus que em pouco ou muito tempo, não somente o Senhor, mas todos que estão me ouvindo hoje chegassem a ser como eu, mas sem estas correntes. Aí o rei Agripa, o governador, Berenice e todos que estavam com ele se levantaram e saíram comentando: esse homem não fez nada para merecer a morte, nem para estar preso. Então, dependendo de como a gente se posiciona, pessoal, a gente pode inclusive fazer o pessoal perceber que a gente não está louco. Que a gente está falando aquilo que a gente acredita e coisas que eles sabem que é verdade. Quando a gente diz, não inveje a mulher do teu próximo. Alguns vão nos chamar de louco, mas no fundo, eles sabem que isso é errado. Amém? Então, não sejamos medíocres com os nossos processos internos, aquilo que acontece no segredo e ninguém vê. Um dia isso vai nos ajudar a vencer batalhas grandes nas nossas vidas. Não sejamos medíocres em abrir mão de levar as boas novas, mas sejamos inteligentes, perspicazes como Paulo foi, para a gente conseguir levar a palavra de maneira que toque os corações e que a gente demonstre credibilidade naquilo que a gente está falando. Amém?